Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Gian, Aqui é o RD. o Gian na mesa. Olá, pessoal. Tudo bom, Gian? Tudo sim? E quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Então, hoje nós vamos falar com Renato Prado, que é coordenador de projetos socioambientais, e com Marise Cabral, que é coordenadora geral da OSC com Cidadania. É isso aí, Tudo bem com sejam vocês? bem-vindos. Hoje, em particular, nós temos 2 Gians, né? Geralmente é o Guilherme que fica na mesa operadora. Hoje a gente está com o Gian Filho também. Opa, Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. obrigado pelo convite. A gente já teve um bate-papo aí no começo, mas até eu queria perguntar, até para que vocês possam explicar melhor para todos que estão nos escutando, né? Vocês estavam mencionando sobre a organização OSC. O que seria essa organização e qual é a importância dela para a sociedade? A organização ela foi criada há 20 anos atrás. Na verdade, começou com um movimento, o Fórum da Cidadania de Santos, em 2002, com um grupo de ativistas e ambientalistas e agentes sociais, né? Preocupados com a questão da participação das pessoas nas decisões da cidade. Então, houve uma preocupação em reunir essas organizações, esses coletivos, esses movimentos, para discutir os valores de cidadania participativa. E aí, 2 anos depois, em 2004, que esse ano fazem 20 anos, foi criada essa organização da sociedade civil para dar suporte a essas demandas, porque a organização ela tem como finalidade difundir esses valores de cidadania por meio de algumas estratégias aí de ações, principalmente ações socioeducativas, onde a gente atua no campo da cultura, da arte, né, das artes, do meio ambiente e dos direitos humanos. Então, há 20 anos a gente vem fomentando através de discussões, seminários, cursos, palestras, projetos, eventos nessas áreas para discutir a importância do cidadão não ficar na janelinha, ele participar efetivamente da vida em sociedade. É legal, eu imaginava que era mais a respeito só da agricultura, mas então se envolvem na arte, direitos humanos. Sim. A Concidadania tem um cunho muito forte na área social. Quando ela foi criada há 20 anos atrás, era fortemente na área social, né? Na área de direitos humanos, era o fortalecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e a Declaração Universal dos Direitos Humanos e nesse campo bem fortemente e no campo da educação. E ao longo dos anos, principalmente na área de cultura também, né? Porque ela foi criada também dentro de um espaço que é cultural, que é o SESC, né? O SESC também tem essa característica, e os valores da organização, eles trazem muitas coisas também dos valores do SESC. Eu, particularmente, trabalhei no SESC 35 anos, então falo isso tem uma experiência de cadeira, aí, né? E o Célio, que foi o Célio Nori, que foi a grande figura idealizadora dessa articulação, desse Fórum da Cidadania de Santos, ele também era gerente adjunto do SESC. Um sociólogo muito preocupado aí com a questão da cidadania, e o movimento começou a crescer e se transformou numa organização. E o mais interessante é que essa organização também, com muita articulação no legislativo, junto à prefeitura, conseguiu também se estabelecer enquanto sede num espaço extremamente importante para a cidade, que foi tombado pelo patrimônio histórico, o Condepasa, com o apoio também da Sueli Morgado e várias pessoas que contribuíram para isso, se estabelecer ali a antiga FEPASA, que passou a se chamar Estação da Cidadania de Santos. Isso fazem 18 anos. Então, a Concidadania está ali no espaço da estação, a sua parte estrutural, né? Mas os projetos, todos os projetos e ações,
Elas acontecem naquele espaço, mas elas acontecem muito também em outros territórios, principalmente em territórios de vulnerabilidade, de grande vulnerabilidade social. Então, é uma organização que se preocupa bastante com as minorias. Então, a gente atua muito fortemente na questão junto ao Estatuto do Idoso, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente participa de vários conselhos, não é? O Renato, a gente vai falar disso agora mais detalhadamente, mas a nossa organização tem aproximadamente 60 pessoas fazendo parte. A gente tem um conselho de coordenação de 11 pessoas, são todos voluntários. Tem um conselho fiscal de mais 6 pessoas. Então, é uma organização que tem uma estrutura que já vem colhendo muitos frutos aí ao longo desses anos todos. E realizou o Fórum Social também, que é um marco que acontece desde 2017, trazendo as questões mais importantes que a gente debate aqui para a cidade, principalmente no campo do direito à cidade para todos, né? Pensando em meio ambiente, mobilidade, moradia, em tudo. Então, antes desse projeto Ano 2030, que agora está repercutindo muito, né? Sim. Então, vocês existem antes desse projeto existir, né? Sim, sim. Eu vou só retomar a pergunta inicial do Rudolf, né? Que é com relação a essa expressão, né? Organização da Sociedade Civil, OSC. Então, OSC é uma nova apelação do que nós chamávamos anteriormente de ONG, né? Desde 2019 foi criada a Lei 13.019, que é chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e as organizações, desde então, elas se chamam OSCs, né? Mas, de fato, é uma associação, é uma organização não governamental, né? Quem diz uma associação diz também uma associação sem fins lucrativos, né? Onde as pessoas estão envolvidas, bastante voltadas para essas questões sociais, ambientais, né? E assim, essa agenda 2030, né? Que acabou surgindo aí como decorrência da Conferência das Partes, né, a COP15, né, que aconteceu lá em Paris, né, COP21, desculpe, que aconteceu em Paris em 2015. Nessa oportunidade, 185 nações assinaram uma carta compromisso, e essa carta compromisso vinculava, então, essa estrutura, né, de metas e objetivos, né, que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODSs, e naquele momento, lá em 2015, a constituição dessas metas, ela visava, então, a manutenção da temperatura média do planeta, né, até 2030 a um nível inferior a 1,5 graus, em relação ao que era a temperatura do planeta antes da Revolução Industrial, né? E hoje nós estamos em 2024, né? Infelizmente, 185 nações assinaram a Carta Compromisso, mas pouco se fez de fato, né? E nós já estamos, no dia de hoje, com uma temperatura de 1,4 acima da era pré-industrial, e já estamos vendo os resultados do que isso pode provocar, né, como colapso, catástrofes, eventos climáticos extremos. Né? Que aconteceu recentemente, né? Lá no Rio Grande do Sul. Pois é. Então, assim, o respeito, o olhar, né, assim, a informação sobre os ODSs, né, é algo bastante importante, né? Na cidade, no município de Santos, tem o movimento ODS 2030 Santos, né? Que é uma parceria da Prefeitura com a Associação Comercial de Santos, né? Que já tem no momento presente, se não me falha a memória, quase 80 organizações signatárias, né? A Concidadania é uma organização signatária do movimento ODS Santos 2030. Eu represento também o Composta e Cultiva, estivemos juntos lá
na oportunidade do lançamento do movimento, estamos muito engajados nesse movimento, porque assim, ele tem assim, diversos eixos, né? Eixos ambientais, eixos sociais, econômicos. Então, ele prevê uma série de coisas importantíssimas para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, menos desigual. Né? Eu vejo que Santos está muito forte nessa questão do ODS, né? Assim, vocês saberiam dizer se as outras cidades elas têm acompanhado esse ritmo ou não? Você tem, Boa pergunta. a gente escuta e também lê algumas matérias de cidades que estão um pouco mais empenhadas e outras menos, né? O que a gente percebe é assim que, como o Renato falou, já são 80 organizações e empresas que estão signatárias a esse movimento em Santos. Então a gente percebe que na cidade de Santos está havendo uma organização boa para articular, né? E aí eu coloco esse mérito ao Fábio, à Andréia, o pessoal que está tocando esse projeto, junto com o Rivaldo também na ouvidoria, mas também a sociedade de Santos, que sempre foi muito participativa. Nós sempre tivemos muitos conselhos de várias áreas, então as pessoas têm esse exercício de também participar dos movimentos aí da cidade. Então, eu acredito que Santos esteja aí um pouco à frente da maioria dos municípios. Tenho Sim, ideia disso. Ainda que esteja em atraso, digamos, porque esse contexto, né, dos 17 ODS, né, nós estamos falando de 2015, né, então são 9 anos atrás. Né? Então, assim, eu sou aderente do movimento ODS do Estado de São Paulo, que foi criado em 2016, já se reúne, né, e tem o movimento ODS nacional, tem uma conexão com a Organização das Nações Unidas, né, que também tem ali os seus representantes, né, para poder promover, né, toda a riqueza, né, de informação que foi colocada nessa estrutura, que veio em substituição aos 12 Objetivos do Milênio. Então, quando nós tivemos a virada do século, lá no ano 2000, tinha sido lançado uma primeira versão do que se chamou na época Objetivos do Milênio, que eram os ODMs, né? E agora são os ODS. Né? E aí ele era um pouco mais reduzido em termos de abrangência, né? Não tinha os mesmos números de eixos. Né? E aí, em 2015, houve, então, aquele otimismo, né? Aquela euforia de que nós conseguiríamos, de fato, sensibilizar, conscientizar as pessoas. Né? Eu me recordo ali das fotos, né? Da comemoração lá em Paris, né? Dessa assinatura, né? E todo mundo muito... esperançoso, né? Esperançoso, né? E aí logo depois teve a eleição nos Estados Unidos, né? Teve o presidente Donald Trump, que uma das primeiras iniciativas dele foi sair fora, né, dessa convenção. Então ele assim, tirou os Estados Unidos, que é uma maior economia, né, peso assim, fortíssimo, tanto em geração e emissão de gases de efeito estufa. Né? Então a coisa começou a ficar meio, vamos dizer assim, desestabilizada. Enfraqueceu um pouco, né, o movimento em si, só pela saída deles, né? Pois é. Já o presidente Joe Biden, né, quando assumiu, também uma das primeiras iniciativas foi reatar, né, com os compromissos dos Estados Unidos. Né? E aqui no Brasil nós temos também alguma coisa semelhante que aconteceu, né, nesses últimos tempos, né, que acabam enfraquecendo, e a gente não está no momento de enfraquecer, porque não há mais tempo a perder. Né? Então, Mas pelo que eu tenho visto, as empresas e a sociedade, pelo menos aqui em Santos, estão bem empenhadas com isso. Igual, vieram 5 pessoas aqui falando sobre o ESG aqui e tudo, e todos falam com entusiasmo enorme. E eles estão metendo a mão na massa, fazendo, engajando outras pessoas para que cada vez mais esteja implantado o sistema para a gente
chegar em 2030 e cumprir todos os objetivos. Né? Eu acredito que a gente tem que pensar da seguinte forma. Se não houver política pública e vontade política para caminhar por um sentido que agora a gente sabe que não tem outra escapatória. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no mundo, não é só no Rio Grande do Sul. Então, estamos chegando num ponto que as pessoas precisam entender que esse modelo não vai levar a gente muito longe. Então, eu discordo um pouquinho do que você falou, porque embora tenham pessoas com muita consciência e com vontade política de modificar, mas não é suficiente. Existe sim uma necessidade de uma política pública clara que leve realmente a diminuir as desigualdades sociais, as moradias em locais de grande risco, a fome, enfim, tem várias questões aí que estão nos direitos humanos, e aí eu trago os direitos humanos porque a nossa organização ela tem uma preocupação muito grande em garantia desses direitos das pessoas, né? Todo mundo tem que ter direito ao solo, todo mundo tem que ter direito à moradia, ao trabalho, à educação, à alimentação de qualidade. Enfim, enquanto a gente não conseguir trazer todo mundo para esse patamar, né? E não ser bom para meia dúzia, né? Como você falou, eu vejo muitas vezes uma sede muito grande de um desenvolvimento aqui em Santos, que é um desenvolvimento econômico só. Eles não consideram a população de uma maneira geral. Nós temos aqui uma população extremamente rica, uma pequena população extremamente rica, mas muita gente de fora do mínimo necessário para a sobrevivência, né? Muita gente morando em cima de diques, de palafitas, numa condição de saneamento muito precária. Nós temos um sistema de água, de coleta de resíduo, de mobilidade precária, pro tanto que está crescendo a cidade para cima. Então, assim, me assusta muito quando a gente vê no jornal uma informação que nós somos a primeira cidade mais verticalizada do mundo. Isso me assusta muito, porque para onde vai todo esse saneamento? Para onde vai? Como é que vai circular essas pessoas? Quer dizer, em cima de um prédio, você pôr um monte de gente, depois essas pessoas vão circular, essas pessoas vão utilizar o sistema de coleta, o sistema de transporte. Como é que vai fazer? De fato, Santos só cresce agora, só tem espaço para crescer. Mas você vê cada vez mais uma ganância em relação a isso, né? Tem que construir mais. Vamos derrubar aquelas casinhas e vamos construir mais prédios. E, assim, não se respeita plano diretor, não se respeita planos que foram discutidos e implementados. Passa-se por cima de muita coisa. Pois é, inclusive algumas regulamentações, né, que são básicas, né, definidas por padrões internacionais, né, que seria, por exemplo, você ter uma quantidade de áreas verdes por habitante. Né? Então, se a gente for pensar nisso, a cidade de Santos está muito aquém, né, dessa realidade, deixa muito a desejar. O aspecto da arborização urbana também tem muito para ser desenvolvido, né? A Marise mencionou agora há pouco... Tem projetos para isso, assim, ou não? Veja, Rudolf, a gente tem uma participação, né, por intermédio da organização Com Cidadania nos conselhos participativos, né? Então, eu, como representante da Com Cidadania, atuei no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente em 2 gestões, né? E durante a minha participação lá, nós fizemos inúmeras tentativas de fazer evoluir esse processo de arborização urbana na cidade, e tivemos muita dificuldade, né? Assim como também tivemos
iniciativas para procurar aumentar a possibilidade em termos de educação ambiental, melhorar a questão da gestão dos resíduos, envolver as cooperativas, né, de forma mais direta nesse processo da gestão, da coleta dos resíduos recicláveis na nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, os resíduos recicláveis no município de Santos, eles são coletados por intermédio de um caminhão compactador. Então, você separa na sua casa vidro, papel, plástico, papelão, metal, né? Preferencialmente vai colocar numa sacolinha, numa caixa limpa e vai colocar esse material separado. Quando passa o caminhão compactador, que joga tudo aquilo ali dentro, o caminhão compactador faz o quê? Ele destrói o material reciclável. Então, mistura tudo ali. Mistura tudo, compacta e você inviabiliza de fato porque você não tem uma coleta para reciclados, né? Deveria. Não, você tem a coleta seletiva no município. A coleta seletiva ela existe, ela tem os dias definidos nos bairros, mas ela utiliza caminhões compactadores. Por quê? Porque um caminhão compactador ele tem a capacidade de carregar a mesma quantidade de 4 caminhões gaiola, né? Então, 4 caminhões gaiola são 4 motoristas de caminhão, mais 4 equipes de coleta, mais 4 tanques de óleo diesel, né? Então, o custo fica maior, mas você faz um trabalho que tem uma efetividade. No caso, aqui, a gente já teve, inclusive, visitando a cooperativa aonde o material chega da coleta, e eles despejam esse material que passa na esteira dos catadores e praticamente 70%, 80% do material não é volta né? para o rejeito. Então você tem 2 vezes o custo, você tem o custo da coleta seletiva na porta da sua casa, que leva até a cooperativa, e depois você tem o custo de uma outra coleta do rejeito, que vai a mesma companhia lá na cooperativa, coleta esse material para levar para aterro sanitário. Então são aspectos assim que são muito anacrônicos, né? E assim, no âmbito da instância participativa, né? Acaba que o CONDEMA, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, é um conselho que seria hipoteticamente paritário, né, entre a participação da sociedade civil e do poder público, mas acaba que as votações, as situações, as coisas que são apresentadas ali, elas têm sempre mais essa tendência, conforme a Marise mencionou, do poder econômico, dos interesses, do capital, né? Mas igual, você estava falando 4 caminhões gaiolas para um compactador. Só que assim, pelo que eu entendi, vê se eu estou certo ou errado. Se, por exemplo, cada caminhão, os 4 caminhões gaiola, um funciona com vidro, outro funciona com papel, outro pegava plástico, outro pegava outro dejeto. Se cada um levasse para uma cooperativa, essa cooperativa não ia fazer o dinheiro, para pagar esse combustível, tudo, e não iria, funcionar como se fosse uma empresa, iria dar lucro, por exemplo, mas tudo sem fins lucrativos, mas ia se pagar, sustentar, exatamente. Se sustentar, não seria mais ou menos isso? Então, 4 é o que a gente vê. Sim. 4 em vez de 1. Só que depois o que esses 4 vão fazer, porque você falou 70%, 70% ou 80%? 70%, falou, 80% perde. Então, muito maior, imagine que 70% de aproveitamento a mais não iria melhorar o mundo, não iria melhorar os aterros sanitários. Melhorar o mundo, com certeza, iria sim, né? Infelizmente, assim, o mercado de materiais recicláveis, ele não tem também, né, vamos dizer, um apoio, uma subvenção pública, né, que deveria ter. Então, a valorização desses materiais ainda é insuficiente, né? E eu creio que, sob esse olhar unicamente
do valor, né, do material reciclável, talvez a conta não fechasse. Mas se nós enxergarmos a cooperativa, o catador, o material com o seu valor ambiental, que é o que nós estamos vendo aqui, né? Se eu tenho menos extração, se eu vivo numa sociedade que é mais sustentável, eu vou ter o que com isso? Eu vou ter menos extração de matéria-prima, eu vou ter menos emissão de gases de efeito estufa, eu vou ter maior proteção, eu vou estar vivendo numa sociedade que vai estar pensando no próximo, nas próximas gerações, né? E acho que tem um aspecto que eu acho que vale a pena. Eu me lembro perfeitamente, há 30 anos atrás, quando foi implantada a coleta seletiva em Santos. Eu participei do grupo da Agenda 21, eu implementei, junto com meus colegas, lá no SESC, a separação do lixo. Santos estava finalmente, né, e de maneira pioneira, né, porque poucas cidades tinham, implantando a coleta seletiva. De lá para cá, lá na época que foi implantado, foi feita uma extensa campanha educativa na TV, fizeram muitas campanhas, porque as pessoas têm que começar a se conscientizar em casa. Primeiro começa com a consciência de cada um. O que eu vou comprar no supermercado? Que tipo de embalagem que eu vou comprar? A Andréia falou muito sobre isso. Pois da é. embalagem. Então, a questão começa desde aí, né? Das minhas escolhas na hora de consumir. Eu vou desembalar ou eu vou descascar? Eu vou comprar mais frutas, verduras, legumes, ou eu vou comprar enlatados, caixinhas e tudo mais. Então, essa campanha educativa sobre a qualidade do alimento, e isso o Renato depois vai entrar nessa questão, até porque o Projeto BAL tem uma vertente muito forte em relação a isso, mas há 30 anos atrás, quando foi feita essa campanha, se separava mais resíduos recicláveis do que se separa hoje. Por quê? Porque não foi dada uma continuidade de política pública disso. Lá foi criado as cooperativas, na época foram criadas cooperativas, foram feitas campanhas fundamentais. E agora você não vê mais nada disso. Então você vê a maioria das pessoas nem pensam em separar nada. A maioria. Isso. Se você for ver o percentual de pessoas que realmente separam... Se preocupam em fazer isso aí. Isso. É muito pouco, né? E hoje é um absurdo. Santos está falando de não ter evoluído a separação dos resíduos recicláveis, sendo que hoje a gente está fazendo separação de resíduo orgânico. Isso, a criação do Composta Cultiva foi com essa visão, porque hoje não é só o reciclável que a gente tem que separar. Todo o nosso resíduo produzido, muito pouco deveria ir para o aterro. Se a gente fizesse a coisa certa, o nosso aterro não estaria se esgotando agora no final do ano, mais um aterro esgotado, não tem mais espaço. Vai ter que mandar para outro lugar. Exatamente. Ou seja, o custo também, e as pessoas agora estão achando que é legal incinerar. Não, mas aí Queima. Aí que eu digo, os 4 caminhões gaiola sairiam mais barato do que depois do aterro, depois mandar para outro lugar, para talvez outro município. As pessoas teriam que separar material por material. Não esquece disso, para mandar, né? Então, mas falta conscientização também na parte. Com certeza, educação. Campanha educativa. A educação ambiental deveria fazer parte do currículo escolar, entendeu? As crianças deveriam começar a ter uma matéria de educação ambiental, né? Desde do primário e vir aprendendo com isso, né? Então a gente tem, conforme a Marise mencionou, né, lá na Estação da Cidadania de Santos, tem esse projeto que é uma parceria com a organização Com Cidadania, né, de uma outra organização que acabou surgindo parceira, que é o Composta e Cultivo, que faz esse trabalho de compostagem dos resíduos orgânicos, né? Então, os resíduos orgânicos, eles representam 50% dos resíduos que nós geramos nos nossos domicílios e também aproximadamente 50% dos resíduos urbanos, né? Então, assim, você está na sua casa, você vai tomar o café da manhã, vai comer uma banana, um mamão, em vez de você pegar aquele resíduo
a casca da banana, do mamão, jogar no lixo, né? Você coloca num baldinho separado, né? Leva para compostagem, esse material ele vai ser valorizado, vai ser transformado em composto adubo orgânico, né? O fato de você não misturar esse resíduo úmido com plástico, papel, papelão, com outras coisas, também você vai reduzir bastante aquela decomposição de todo aquele bolo de materiais misturados que fica emitindo gás metano na atmosfera, né? O gás metano ele é 25 vezes mais nocivo para o efeito do aquecimento global do que o CO2. Então, se você emite 1 quilo de gás metano, você está emitindo o equivalente a 25 quilos de CO2. Então, a gente teria que ter um olhar para a emissão de metano ainda mais, né? Falamos bastante da poluição, os carros. E nos aterros sanitários tem bastante, né? Então, o aterro nosso já é um aterro controlado. Quando nós falamos de aterro controlado, é que já há um tratamento do metano no aterro, né? Tá. O metano ele não é emitido assim, então existem canalizações, existe a coleta desse gás para você não ter uma emissão. Mas assim, no Brasil ainda existem inúmeros lixões. Lixões é aquela versão... O pessoal só joga ali... É a versão antes da evolução para algo que é um aterro. O aterro tem custo. O aterro você precisa impermeabilizar o solo, você precisa fazer toda uma série de tratamentos, né? Sendo que os lixões, então, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, ela já tem 14 anos. Ela dizia que a partir de 2014, todos os lixões deveriam ser extintos do Brasil. Nós estamos em 2024 e ainda tem lixão para tudo que é lado. Você vai para o norte, nordeste, para o interior. Existe assim multa, alguma coisa? Então, o problema é que as leis no nosso país, infelizmente, elas existem demoram leis. Acontece, mas não... Existem muitas leis, mas a aplicação das leis ela não é... Mas a mudança também desse comportamento que é para cada um do cidadão e cidadã é que é muito importante também. Por exemplo, nós temos essa possibilidade, a gente faz isso ali na Estação da Cidadania. Tem 140 famílias hoje fazendo... Eu sou uma delas. Eu, há 3 anos mais ou menos, eu separava só os recicláveis. Aí começou a implantação lá do lixo do resíduo orgânico. Falei, eu vou fazer em casa. Eu levo um baldinho para minha casa, cascas de ovo, borra de café, sobra de fruta, legume, verdura, tudo eu vou pondo num baldinho. Em menos de uma semana já tá cheio aquele... Tá cheio o baldinho, eu levo o baldinho lá. É pesado, tem todo um controle. Ele é leva pesado. Lá pra sede da isso, lá para a cidadania. estação. Ele é pesado e ele vai, junto com outros resíduos orgânicos, para a leira de compostagem. E eu, semanalmente, levo o meu resíduo lá. Como eu, mais 140 famílias fazem isso. Mas tem muita gente, mesmo da nossa organização, que vai lá também, que ainda... Porque é uma mudança de hábito. Não é fácil você mudar hábito. Mas depois que eu fiz essa mudança de hábito meu, lá eu percebi que o meu resíduo que vai para o aterro, ele é mínimo. Ele não é nem 20%. Todo o meu resíduo em casa, a maioria é o orgânico, é mais de 50% o orgânico. Depois tem os recicláveis, que eu também encaminho. E aí eu só fico com uma quantidade mínima. Agora, se o poder público faz a gestão do resíduo, ele tem que olhar para isso. Por exemplo, todos os cidadãos e cidadãs utilizam, produzem resíduos. Sim, geram, né? Sim. Então, todos eles deveriam ter consciência e terem incentivos para poder adotar outra metodologia, né? E também espaços para mudar. Do mesmo jeito que num espaço pequeno como a Estação da Cidadania, a gente consegue compostar uma parcela ali de resíduo,
Por que a gente não consegue outros espaços na cidade e tem que Seria levar bacana, tudo né? para Lemoa? Ou agora para o Sítio das Neves, né? Pois é, a Lemoa era apenas... Era anterior, mas esgotou. Então, veja, é vontade política. Nós já tivemos um pátio destinado para a compostagem em Santos. E o que Não, é um aconteceu? projeto. Um projeto. Como a gente tem, então, que sensibilizar as pessoas a aderirem ou a mudar os hábitos? Explica pra gente, então, o que é compostagem? Pois E isso. também quais Como os... funciona, né? Você leva o balde lá, né? O agora que é a ele dá compostagem? Então, a compostagem é uma técnica já, eu diria, milenar, né? É a própria natureza que transforma, né, os resíduos em nutrientes para o solo, né? Então, você vai fazer, por exemplo, uma trilha na floresta, né? Você vai caminhando, tem determinados momentos que você está pisando ali, tem uma quantidade de resíduos que caem das árvores, as folhas, os frutos que os pássaros comem, e aquilo ali vai se Galhos. transformando, galhos, né? Então a chuva, a água, e aquilo vai se decompondo e aquilo vai se transformando em solo, né? Então a mesma coisa são os resíduos orgânicos. Então existem processos e técnicas, né? Existe até a técnica de você poder compostar na sua casa em caixas plásticas, a gente chama de minhocários, né? Então você empilha 3 caixas plásticas, faz ali aquele processo, ou você já compra ele pronto, você faz a furação para poder ter o líquido, a umidade do resíduo, que a gente chama de percolado, ele vai escorrer, né? Aquele líquido, ele também tem um valor enorme para a vegetação, né? Nós chamamos isso de biofertilizante. Nós temos esse material, a gente transforma isso num produto que a gente oferece em contrapartida para a nossa comunidade, né? E a compostagem que nós fazemos, é uma técnica que é semelhante a uma técnica de uma lasanha, tá? Você tem uma camada de resíduos orgânicos secos, que seria restos de poda, restos de galho triturados, né? Folhas secas. Folhas secas, né? Então, esse material seco, orgânico, ele é rico em carbono, tá? E os resíduos orgânicos que nós geramos nos nossos domicílios, talos de legumes, de verduras, cascas de frutas, ele é rico em nitrogênio. E aí você põe uma camada de carbono, uma camada de nitrogênio e você vai compondo o que a gente chama de uma leira de compostagem. Na leira de compostagem, aquele processo, ele vai ter um processo químico-biológico, né? Ele é chamado de processo termofílico. A temperatura chega a quase 70 graus Celsius. Você pode colocar um termômetro, né? Dependendo do horário, da umidade que você tiver no espaço, você vai ver aquela fumaça saindo. Aquilo ali é o calor dos micro-organismos que estão fazendo o seu trabalho naquele espaço de maneira natural. Então aquilo ali se transforma numa terra preta, de alto valor em nutrientes para o solo, que pode ser transformada em cultivo, em hortas comunitárias, na agricultura, numa série de coisas. Inclusive, o trabalho que nós desenvolvemos em parceria, né, o Composta e Cultiva, que assim como a Concidadania é uma organização da sociedade civil também devidamente formalizada, com estatuto, CNPJ, tudo certinho, né, uma estrutura, diretoria e tudo isso. O Composta e Cultiva, ele está muito investido na questão da agricultura urbana. Nós temos parceria com algumas hortas, né, na região. Temos, inclusive, o projeto Banco de Alimentos e Agricultura Urbana, né, que é um projeto realizado pela organização Concidadania, que tem o patrocínio da Autoridade Portuária de Santos. Já estamos na segunda fase de execução, realizamos em 2023. Então, esse projeto, ele veio dessa vontade, né, de ir para regiões periféricas, né? Nós estamos atuando em parceria com uma horta comunitária lá no Jardim São Manuel. Eu não sei se vocês conhecem esse bairro na entrada de Santos. Já conhecemos o Jardim São Manuel. Pois é.
Lá tem uma horta comunitária que tem quase 10 anos, que é bastante tradicional, que se chama Horta Comunitária Bons Frutos, né? Ela funciona num espaço de uma torre de energia da CPFL, o Linhão, né? Então, esses espaços das torres de energia, a gente tem visto, né? Em São Paulo tem bastante espaços de hortas como essa, né? E nós estamos, inclusive, conversando com a CPFL para tentar abrir novos espaços de cultivo, né? A questão da produção de alimentos em ambiente urbano e periurbano é super importante, né? Porque também envolve uma série de coisas, né? Desde a geração de trabalho e renda para as pessoas que estão envolvidas com aquilo, o aspecto terapêutico, né? Das pessoas que vão colocar a mão na terra, vão estar em contato com a natureza. Então, a quantidade de vantagens, né? E você tendo uma produção de alimentos local, né? Nós temos com isso os chamados circuitos curtos de consumo, que também é um outro aspecto que as cidades precisam evoluir, né? Para a gente não ir consumir um alimento que vem lá do norte e nordeste, que às vezes percorreu milhares de quilômetros em cima de um caminhão. Queimando combustível. Sim. Emitindo poluente e, né, assim, piorando aí a questão do aquecimento global, né? Então esse cultivo vai para as famílias que cuidam? Como que funciona? Então, no caso da Horta Bons Frutos, né, a Horta Bons Frutos é uma das hortas que a gente tem parceria, mas nós temos parcerias com outras comunidades também, nos morros, né? Tem inclusive hortas que estão assim envolvidas nesse contexto. Temos parceria com uma horta que fica no bairro da Vila Margarida, em São Vicente, lá no México 70, né? Em comunidades, em espaços. Então, assim, nós estamos batendo nessa tecla de que a agricultura urbana deve ser uma estratégia do poder público, né? Na condição de representação da concidadania. No ano passado, nós reativamos o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Santos. Esse conselho ele funciona lá na Concidadania. Nós temos reuniões todas as penúltimas quintas-feiras do mês, às 4 horas da tarde. E é um conselho que tem uma característica um pouco diferente, pois ele não é um conselho paritário, ele é 2/3 da sociedade civil e 1/3 do poder público. Eu acho que é o único conselho que tem essa característica um pouco diferenciada, onde a sociedade civil tem um peso maior, né? E essa temática da segurança alimentar e nutricional, que é a função a finalidade desse conselho, né? É uma agenda extremamente importante, né? Porque nós estamos numa cidade, né? As cidades no Brasil hoje já reúnem praticamente 80% da população brasileira, né? É o local onde tem as problemáticas de desigualdade, de fomes, de favelas, de áreas periféricas, né? Dos chamados desertos alimentares, pântanos alimentares. Então, é uma agenda extremamente importante. Nós estamos conectados com essa agenda, né? Estaremos, inclusive, falando sobre isso nesse evento que se chama Cidades ODS, né? No dia 21. Encontro agora das 21 cidades. de junho, né? 21 de junho. Sim. Encontro das Cidades ODS, né? Que vai acontecer na Associação Comercial de Santos. Aqui no centro de Santos. Né? No centro de Santos. Vai ser uma jornada, né, voltada para um manifesto ODS das cidades, né, para que as pessoas se atentem, né, da necessidade de estarem conectadas, né, com essa agenda mais regularmente. E é importante ressaltar que esse conselho ele estava desativado desde 2022. E em função do projeto BAL, da gente estar empenhado aí numa melhoria dessa questão da saúde, né, da alimentação saudável, e o conselho ele foi ativado muito pela pressão da sociedade civil.
E Santos tem um trabalho forte com várias organizações, inclusive o SESC, que faz o Mesa Brasil aí há anos, há muito tempo, né? Que leva os alimentos ainda em condições para organizações que necessitam, né? Então, esse reaproveitamento de resto de alimento, de sobras de alimento de feira, de supermercados e outros locais, outras empresas que produzem, é importantíssimo. A gente não pode desperdiçar alimento, né? Então, ele precisa servir para alguma coisa. E se não tem mais serventia, ele pode ser compostado. E aí ele pode voltar para a horta, né? Eu acho que o que o Renato não falou, acho que é importante a continuação do processo do composta no espaço da estação, né? Sim. Da leira, e que depois ali tem a horta também. Ela Então, fez a circularidade, né? Nós precisamos entronizar esse conceito da economia circular, né? Cortar um pouco esse circuito linear das coisas que tem um início e um fim, joguei fora, né? Então, a gente já pensa nisso, né? A gente fala, né? O ciclo virtuoso do alimento de volta ao solo, porque o alimento saiu do solo, ele voltou ao solo e ele vai produzir esse nutriente, né? Que é tão importante, né? Mas essa agenda, nós estávamos conversando agora um pouco antes de entrar, é uma agenda tão intersetorial, né? Porque ela envolve questões de saúde, ela envolve questões de assistência social, de mobilidade, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para as regiões periféricas da cidade, bairros mais longínquos, onde existem os chamados desertos alimentares e pântanos alimentares, locais onde a população não tem a facilidade de comprar um alimento de qualidade como nós temos nas regiões mais centrais, elas começam a se alimentar de alimentos ultraprocessados, tem tendência a adquirir doenças, obesidade, né? Então, tudo uma coisa está relacionada com a outra, né? E elas precisam conversar para poder avançar. E volta falando até aquela história da economia, né? Às vezes, né? Se parar para pensar, se cuidasse melhor, né, dessa questão, até o pessoal que come, se alimenta mal, acaba ficando doente e daí acaba saturando o setor da saúde, daí tem que injetar mais dinheiro na saúde. Olha como seria bem melhor, né, se tivesse... Eu lembro o Fábio, quando ele menciona sobre as ODS, né, ele fala que tem a conexão entre uma e outra, né? Sim. E vocês falando, se for ver, existe conexão em tudo, né? Seria bem melhor. Acho que o Renato até pode dar uma detalhada melhor, porque com o fortalecimento do CONSEA, a gente trouxe a discussão e trouxe também para a ativação de outros sistemas, né? Porque é isso que ele falou, o Kaizen, né? Sim, de fato o CISAM, né, que é o Sistema Integrado Nacional de Segurança Alimentar, né? O CISAM, que é uma organização que está vinculada ao Gabinete da Presidência da República, ele tem lá também, nessa estrutura atrelado, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e ele tem a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar. Então, essa estrutura baseada em nesse tripé, né, ela envolve, através do Conselho de Segurança Alimentar, a participação da sociedade civil, através da Câmara Interministerial, esse aspecto intersetorial, né, dessas agendas que têm essas convergências, que elas se cruzam. Assistência. Né? E, assim, da mesma forma que para nós o SUS é algo que a gente conhece, né? A gente estava falando do SUAS, né, que é o Sistema Unificado também de Assistência Social, pouco a gente sabemos sobre o CISAM, né? E o CISAM, para que os municípios possam participar do CISAM, eles precisam ter esses tripés também estabelecidos no âmbito do município. Ou seja, como o Conselho Municipal de Segurança Alimentar em Santos estava desativado, o município de Santos não podia fazer parte do CISAM. Não podendo fazer parte do CISAM, ele ficava tolhido de uma série de possibilidades relacionadas a essa política pública.
né? Banco de alimentos. Banco de alimentos e outras coisas. Eu mencionei para vocês, né, quando teve o início da gestão do novo governo federal, lá início de 2023, nós tínhamos no nosso país um contingente de 33 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Tá? Hoje nós estamos aqui no final do mês de maio de 2024. Em menos de um ano e meio, né, da reativação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, porque no governo anterior, uma das primeiras medidas que o despresidente, né, eu não vou nem citar o nome dele, fez, foi desativar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e uma das primeiras medidas do atual presidente foi reativar o Conselho de Segurança Alimentar. Em 1 ano e 5 meses, nós passamos de 33 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar para 8 milhões, segundo a pesquisa do IBGE, que foi publicada agora recentemente. Então, isso comprova que as políticas públicas, quando bem aplicadas, elas conseguem ter resultados efetivos muito rapidamente. Nós conseguimos tirar 25 milhões de brasileiros da situação de fome. Isso é uma coisa importantíssima, né? Reduzir as desigualdades. Então, no município de Santos, com a reativação do Conceia em julho de 2023, na sequência houve a reativação da CAISAN, que é a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar do município de Santos, que tem ali a participação das secretarias do Executivo, né? E nós também temos o desenvolvimento do Plano Municipal de Segurança Alimentar. Estamos buscando fazer a adesão ao CISAM para conseguirmos ter acesso a essas políticas públicas. Santos, então, ainda não chegou a... Santos ainda não é um dos municípios aderentes ao CISAM atualmente. Mas já está em processo disso já acontecer. houve, tem um fato que é um fato novo, que é bem bacana até da gente mencionar, que é um programa que se chama Programa Alimenta Cidades, que foi criado por intermédio de um decreto presidencial no mês de dezembro de 2023 e que foi agora reforçado por 2 portarias, portaria 972 e 974 do mês de abril deste ano, né? Agora, dia 14 e 15 de maio, teve em Brasília o encontro do programa Alimenta Cidades. No programa Alimenta Cidades, foram elencadas 60 cidades no nosso país, né? Todas as capitais estão incluídas e alguns municípios que têm uma população acima de 300 mil habitantes. E Santos foi inserida nesse contexto, né? E por fazer parte do programa Alimenta Cidades, Santos vai estar se beneficiando, se envolvendo com uma série de inovações que estão sendo desenvolvidas nesse âmbito, né? E são questões relacionadas a políticas públicas. Então vamos voltar atrás. Em 2023, não temos Conselho Municipal de Segurança Alimentar, está tudo parado, né? E o município de Santos fica, então, à mercê de poder acessar políticas públicas, acessar recursos, né? Financiamentos, uma série de coisas que são importantes no aspecto da participação, né? Da cidadania ativa e participativa. Mas além do governo, a gente, como cidadão, possivelmente não precisa só depender do governo para fazer as coisas, porque às vezes a gente vê que o governo é muito moroso. Sim. O que nós, como cidadãos, podemos fazer para levar mais... o que eu poderia falar? Levar mais o incentivo para fazer a compostagem, para fazer o pessoal reciclar mais. Igual, dá para fazer... Seguir o exemplo da Marise, né, Marise? Dá pra fazer começar separando, né? Igual, a Marisa separa a compostagem e leva os orgânicos e leva para a estação. Mas também dá pra gente fazer em casa, pra gente cultivar a nossa hortinha lá de casa, não dá? Um exemplo, né, das caixas Exato. minhocárias. Mas você trouxe uma questão, Jean, que eu vou devolver para você da seguinte forma. Claro que depende de cada cidadão, né? Lógico.
Antes de mais nada, cada um é um cidadão, uma cidadã, né? Acontece que as políticas públicas, elas são fundamentais porque elas estabelecem uma dinâmica na cidade. A cidade, ela funciona um arcabouço de regulamentos e de dinâmicas. Então, o papel do poder público, ele é fundamental, seja para fomentar a difusão, né? Agora eu vou falar de um papel que é o de vocês. Papel da comunicação. Qual é o papel da comunicação, dos veículos de comunicação da cidade? Por que eles optam por filmar e por gravar e por dar espaços para... Nossa, hoje eu liguei a TV, passou acho que 10 vezes a agressão do vereador, do assessor do vereador. Mas assim... exageradamente. E por que não difundem atividades que são educativas? De uma política de boa vizinhança, de cidadania, né? De participação. Tem muito lugar fazendo trabalho muito bom. Por que a gente não consegue espaço na mídia para mostrar que é possível? Sim. Por exemplo, aqui vocês estão convidados sempre quando tiverem oportunidade, venham aqui, porque aqui a gente quer difundir mais. Isso. A gente quer difundir a cultura, a gente quer difundir as boas práticas da comunidade. A gente já trouxe várias pessoas aqui falando sobre ODS, falando sobre agora compostagem, sobre tudo isso que nós estamos falando agora. Nós trouxemos, por exemplo, também pessoas igual... O livro que vocês estão vendo ali, Filhos da Lua, é de uma autora aqui de Santos. Nós trouxemos já um inventor aqui, que ele tem um projeto muito bom para energia elétrica com pelas correntes oceânicas. Correntes então, marítimos, é incrível. Exatamente. Isso, então, a gente está trazendo pessoas para fomentar a participação da sociedade num contexto geral. Na busca de soluções para uma vida melhor. A gente, além da gente aprender, a gente está transmitindo cada vez mais igual. Eu tô com vergonha agora que vocês falaram e dos outros episódios também, porque eu ainda não faço a compostagem. Então, Jean, mas tem uma questão, eu falei da responsabilidade de cada um, mas da responsabilidade maior do poder público. Por exemplo, tem cidades, já tem cidades, tem exemplos em outros países e até aqui no Brasil. Você não precisa fazer a coleta diária se você fizer essa coleta separada. Você não precisa ser diariamente você pegar o orgânico, diariamente você pegar. Se você mistura tudo, aí as pessoas querem se livrar do que tem. Mas se as pessoas têm consciência do que é cada coisa, por exemplo, o reciclado, fica na minha casa uma semana, não me atrapalha, eu tenho um canto onde eu ponho. A mesma coisa é o orgânico, é um pote que fica em cima da pia. Fechadinho, com tampa, não me incomoda. Então as pessoas precisam entender, e elas só vão entender se alguém falar para elas, e aonde você tem alcance para chegar para todo mundo. São políticas públicas, é o veículo de comunicação que tem que chegar para todos. Agora, não adianta eu conscientizar as pessoas para elas separarem todos os resíduos e ter uma dificuldade enorme para ir levar longe, para ir ter que guardar aquilo na casa. As pessoas não vão fazer mesmo. Não vão fazer se elas não tiverem um mínimo de apoio. Então, isso é que eu chamo de política pública. Tem que ter uma vontade, uma política pública para facilitar isso. Sim, né? Vamos facilitar. Né? Em vez de pegar 5 dias de coleta de rejeito, intercala, faz um dia rejeito, outro dia orgânico. Ah, mas tá aí, para onde vai levar? Tem que ter um pátio de compostagem. Seria importantíssimo. Importantíssimo. Né? Por que a prefeitura não tem um pátio de compostagem? Tem outras cidades que já fizeram vários pátios. Tem Florianópolis. Florianópolis é a referência. Traz esses exemplos. Tem a prefeitura de Florianópolis, mais ou menos como funciona? Florianópolis já implementou a coleta em 3 frações, né, que são recicláveis, orgânicos e rejeitos, né?
A referência mundial é a cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, né, que tem também já há quase uma década, e inclusive a coisa foi evoluindo lá em São Francisco, de forma que os resíduos eles são pesados. Então, quanto menos você fizer geração, quanto mais você mandar de orgânico, quanto menos você mandar de rejeito, menor será a sua conta no final do mês. Então, é um baita incentivo. E é interessante que você falou isso, já é praticamente há 10 isso, anos. o brasileiro apoia. Olha, não é um negócio novo, né? Se fizer isso, o brasileiro apoia. Lógico. Pois é. Lógico. Assim, o fato da taxa de resíduos, né? E aí nós precisamos, eu sempre uso muito esses espaços para dizer, não existe lixo, só existem resíduos, né? Então, quando você separa, conforme a Marise falou, na segregação dos resíduos, aquilo que resta, que não tem mais valor nenhum, que são os rejeitos, eles são em torno de 15%, 10% a 15%, dependendo da família. Então, você consegue reduzir o tamanho do problema em 80%, 90%. Reduzindo o tamanho do problema, você reduz custo para o município, você reduz a emissão de poluentes nesse aspecto da logística do transporte dos resíduos, você reduz a emissão de gases de efeito estufa. Então, as vantagens são tão grandes, né? Só não tem uma vantagem. Vamos combinar que se eu tenho uma concessionária que atende o município de Santos há quase 50 anos, e se essa concessionária ela é paga por peso, quanto mais peso e quanto mais resíduo tiver, melhor para o dono da concessionária. Tá certo? Você acha então, que assim, né? E aí, quem é que não tem interesse que isso evolua? Vamos combinar? E como é que esse poder econômico consegue bloquear soluções tão acessíveis, tão evidentes, né? Que poderiam ser desenvolvidas, já está aí há muitos anos acontecendo. É a mesma coisa, nós vamos ter Conferência das Nações Unidas no Meio Ambiente, como tivemos agora, foi aonde? Foi no Catar, né? Que foi a última reunião. E aí, assim, num país da OPEP, com os produtores de petróleo fazendo uma pressão enorme, um lobby ali, e aí cada conferência das partes que tem, o lobby do petróleo é fortíssimo, né? Eles não querem mudar, né, algumas coisas. O que a gente precisa aprender é que a economia não é nada se não tiver um olhar para a saúde do meio ambiente, para a saúde das pessoas. Uhum. Não adianta ter uma economia forte. Então, o que o Renato traz, por exemplo, qual é a vantagem de uma empresa ganhar sobre a quantidade de peso que ela leva para o aterro? Ela vai querer pegar qualquer resíduo que tiver na rua. Ah, mas aquele é do catador. Não, daqui eu vou pôr no meu caminhão, porque é mais peso para mim. E aí eu loto meu caminhão rapidinho, quanto mais peso, mais eu ganho, e para mim tá ótimo. Agora, o fim do mundo é a gente encaminhar agora para a questão do incinerador, que vai pegar esse resíduo que poderia ser reciclado, que é o que realmente vai gerar uma poluição enorme. Quer dizer, qual é o caminho que nós estamos buscando para resolver essa questão do nosso resíduo? Nós somos totalmente contrários ao incinerador. Nós já participamos de audiência pública e deixamos aqui muito bem registrado. Eles mudam de nome, né? Unidade de energia, recuperação de energia. Eles vão mudando de nome para ficar mais bonitinho. Mas, de fato, o que é? É queima. E queima principalmente de recicláveis, que é o que dá combustão. Exato. É o que tem o poder de combustão, são esses materiais, né? Mas estamos chegando aí no horário. Renato, Marise, realmente eu ia falar isso agora. Passa rápido, você vê. Passou muito rápido. A gente tem muito mais coisas para falar, para aprender com vocês, para divulgar para as pessoas, mas já deu nosso tempo. Duas coisas que eu peço sempre para as pessoas que vêm aqui falar. Primeiro para você, depois para você, Renato. Marise, duas coisas, tá? Primeiro,
deixa uma mensagem para os jovens aqui do mundo. Então, a minha mensagem para eles, assim, as pessoas acham que eles estão muito alienados, né? Eu não acredito, eu acredito nessa juventude. Eu acho que eles estão bem antenados e estão percebendo qual é o problema que eles não vão ter daqui a alguns anos, né? Então, eles estão percebendo isso. Qual é o caminho que a gente vai ter que seguir para que a gente tenha um planeta ainda para as próximas gerações, né? Então, eu acho que os jovens precisam se informar bastante, participar e tomar as decisões juntos, com todos. Certo. E você, Renato? Então, eu diria que, assim, mensagem para os jovens, infelizmente me dói até falar isso, mas é pedir para os jovens fazer melhor do que o que a nossa geração fez e o que a geração anterior à nossa fez também, né? Porque, assim, o aspecto da sustentabilidade é esse olhar de que eu não posso extrair mais, né, do que aquilo que o planeta tem para oferecer. Eu tenho que ter uma responsabilidade, uma ética para eu estar olhando para os direitos das próximas gerações. E, infelizmente, a nossa geração, ela vive sem respeito, sem ética, né? E ela, assim, independente de termos filhos, netos, né? Muitos aí estão pensando que vão, talvez, como aquele milionário, bilionário Elon Musk, né? Quer ir morar em Marte ou vai levar a família dele para um outro planeta. Eu não sei o que eles pensam, que passa pela cabeça, mas seria essa mensagem, né? Saber que nós estamos conectados, fazemos parte da natureza e a gente precisa ter esse olhar, né, constantemente. Tá certo. Bom. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Marisa. Marise. Marise. Eu te dou um pedido, um único pedido para você fazer para a humanidade. Nossa, difícil, hein? O Renato tá pensando. Eu acho né? que eles tenham noção de cidadania. Perfeito. As pessoas têm uma noção de cidadania. É verdade. Pois é, eu vou corroborar com o pensamento da Marísia, né? É importante a gente ter essa noção da nossa responsabilidade de cidadão, né? Nós temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres, né? E um dos deveres que nós temos, né, vivendo em democracia, é olhar, né, é se informar, é procurar ter a responsabilidade no momento do voto, é eleger representantes que tenham responsabilidade, que tenham ética, que tenham compromisso com as próximas gerações também, né? Então, para mim, o gênio seria assim jogar essa luz, esse poder mágico, né, para o olho brilhar assim, e as pessoas ficarem mais conscientes. Tá certo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tem as redes sociais deles? Onde tá? Olha lá. Tem ali? Aqui? Concidadania. Pessoal, sigam lá no Instagram, @concidadania. A Marise tá lá, firme e forte. Sim. E @composta e cultiva, do Renato lá. Sim, eu só pediria para seguir também Projeto Baal. Projeto Baal. Depois você dá o arroba, que aí a gente tenta colocar pode adicionar também. Adiciona, acho que é bacana. Sim, porque sim. tá @projeto Baal, Baal. Banco de Alimentos e Agricultura Urbana, que é essa sigla, né, do Baal. Mas agradeço por estar divulgando Composta e Cultiva. Então, pessoal, sigam eles, tá? No Instagram, é muito importante. Também, pessoal, sigam a gente na Hora do Pod. Sigam a gente, compartilham, comentem esse episódio. Falem para as pessoas, né? Falem para as pessoas, divulguem cada vez mais, porque é muito importante a gente ter esses bate-papos aqui que vão engrandecer a nossa vida. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok e no Spotify. Então, qualquer lugar que vocês forem lá nas redes sociais, vai dar para escutar vocês aí. A gente tá lá, Hora do Pod. Tá bom, pessoal? Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado também. Obrigado.